Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que 90% da população mundial está com algum nível de estresse. Nas empresas, é cada vez mais comum funcionários precisarem se afastar do trabalho por causa de doenças provocadas pelo estresse. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, convidamos a psicóloga e consultora de carreira Janaína Fidelis. Tudo bem, Janaína? Olá, Elaine, tudo bem e você? Tudo jóia. Bom, além dos dados que a gente tem visto muito nas reportagens, eu tenho uma grande amiga que esses dias teve que se afastar. A gente até achou que era por Covid, quando ela voltou, ela falou, não, eu estava com burnout, que é uma doença provocada também por conta do estresse, né? Exatamente. O estresse crônico relacionado ao trabalho já é reconhecido como uma doença pela Organização Mundial da Saúde e o burnout ele tem, né, atingido muitas pessoas aí em decorrência da pressão no trabalho. Exatamente, é burnout, falei errado. Burnout, isso. Mas não tem problema. O importante é a gente falar do tema tão importante. Exatamente. Só para o pessoal de casa saber um pouquinho o que que é o burnout. O burnout é um estresse crônico que a causa dele é obrigatoriamente uma pressão excessiva no trabalho. Então, quando a gente fala em estresse, o estresse pode ser de diversas causas. Então, você pode ter o estresse por uma doença na família, você pode ter o estresse por uma mudança que acontece na sua vida, diversas formas. Mas quando esse estresse ele é causado por uma pressão excessiva relacionada ao trabalho, a gente chama então de burnout e é uma doença ocupacional já reconhecida. Agora, a gente poderia dizer, Janaína, que talvez a gente está entrando muito em estresse, ficando doente, porque a gente está abraçando muita coisa, até com medo de ser taxado de incompetente? Podemos sim, porque o que que é o estresse? O estresse é quando a gente sofre uma pressão excessiva e o nosso corpo, de alguma maneira, não consegue lidar com essa pressão. Então, quando a gente abraça muita coisa, quando a gente quer realizar muito, né, o mercado de trabalho acaba impondo, né, esse ritmo de produtividade diferenciado, às vezes a gente não monitora esses nossos limites e o não monitorar esses limites acaba acontecendo da pressão ser maior do que a gente consegue suportar e, consequentemente, a gente se estressa. Esse olhar para a gente tem que estar sempre muito, olhos muito abertos, né? O que que dá para a gente já começar a perceber que a situação não vai ficar legal? Olha, uma ótima pergunta, Elaine, porque existem alguns fatores, né, que a gente pode começar a observar e que estão relacionados ao estresse. É claro que cada pessoa ela vai reagir de uma maneira diferente. Então, às vezes, uma mesma pressão em cima de mim pode desencadear determinados sintomas e em você outros. Mas a gente começa a observar alterações no sono, no apetite, nas emoções, taquicardia, quando você sente ali, né, olha, eu senti uma situação e meu coração disparou e aquilo não consegue, né, eu não consigo melhorar, né, porque às vezes você sente, mas passa. Quando você está submetido ao estresse, não passa. Então, os sintomas físicos, eles são os primeiros que vão nos indicar esse estado de fadiga. Depois, tristeza extrema, medo, ansiedade e, em alguns casos, até depressão. E aí é legal sempre detectar uma dessas situações, procurar ajuda, dá para tentar controlar isso sozinho? Qual que é a ideia numa situação como essa? Olha, tudo vai depender do grau que a gente encontra desse estresse, porque existe estresse desde leve, moderado, a estresse crônico dentro da classificação. Grande parte, né, do nosso estresse a gente consegue resolver com três coisas muito simples e acessíveis a todo mundo, que é se alimentar bem, dormir bem e atividade física. Essa combinação, esse trio é fabuloso aí para ajudar, né, a minimizar esse impacto. Mas se você está percebendo que mesmo fazendo isso, né, os sintomas eles permanecem, é importante procurar ajuda médica e psicoterápica. Em alguns casos, a pessoa vai precisar até fazer uso de medicamento, não só da psicoterapia, porque o estresse ele pode, uma situação crônica, provocar uma alteração hormonal, né? Existe um hormônio do estresse, que é o cortisol, e aí a gente precisa regular esse hormônio para poder baixar o nível de estresse.
E, Janaína, dá para a gente pensar em falar sobre a gente tentar reduzir um pouco a nossa cobrança, porque normalmente quando a gente se cobra demais parece que as coisas ficam mais pesadas e aí vai tudo se encaminhando para situações mais complicadas mesmo, né? Entrando num nível de estresse muito alto. Nossa, super dá, porque existem dois tipos de fatores que impactam no estresse. A pressão externa, que é aquela que a gente recebe do meio, né? Então, olha, a gente vai lá e vê no jornal, por exemplo, que o desemprego aumentou. Isso me dá um medo. Nossa, será que eu sou o próximo, né? Então tem o fator externo que ocasiona o estresse, mas tem os fatores internos, né? Que é essa autocobrança, a gente, por exemplo, criticar muito o que a gente faz, a gente não olhar com um olhar positivo para as situações, para as coisas. Então a gente pode começar internamente fazendo esse exercício de enxergar de uma outra maneira, de ter pensamentos positivos, porque isso ajuda muito. Eu estava conversando com um colega de trabalho hoje e a gente estava falando sobre as pessoas que falam assim: nossa, corri tanto hoje que esqueci até de almoçar. E aí eu estava falando, não deu tempo de almoçar, né? Alguma coisa assim. Aí eu estava falando que, na verdade, a pessoa que não está se dando tempo para almoçar é muito complicado, né? Já vai entrando aí no ciclo complicado, né? Porque o equilíbrio ele é muito importante, né? E a gente sabe que o autocuidado, né? Que passa por você poder parar para almoçar, fazer coisas por você, né? Ter o tempo de descanso, é muito importante, porque senão a gente vai imprimindo em nós uma carga ainda maior que junta com todas as outras cargas que a gente tem externas e isso acaba nos prejudicando ainda mais, né? É, a gente fala que nós precisamos encontrar quais são os nossos mecanismos de regulação do estresse. Então, tem gente que faz uma atividade física, tem gente que passeia com cachorro, para a gente botar a pauta pet também aqui no meio, né? Mas você cuidar fisiologicamente da alimentação, das pausas, né? Do ritmo, isso vai fazer muita diferença. Esse olhar com carinho pra gente, né? Porque se eu tenho horário na agenda para atender as pessoas, eu tenho que ter um horário meu na agenda também, né? Eu costumo dizer, né? Se você não se coloca na sua lista de prioridade, como é que você quer que os outros te coloquem, né? Então a gente dá tempo de fazer tudo, né? Basta a gente ter planejamento, organização e senso de prioridade. E com certeza nós mesmos temos que estar no topo dessa lista para depois vir o resto, né? Uma pessoa com estresse, Elaine, ela não produz bem, ela não performa bem, ela não entrega da melhor forma. Então, às vezes eu acho que cortar o almoço para trabalhar, eu vou entregar mais rápido, por exemplo, uma determinada atividade. Não, eu posso estar entregando uma atividade pior porque eu não estou me permitindo aí cuidar de mim. Então, assim, se a gente puder fazer um resuminho, é isso. Olhe para você, veja como está a situação, cuide de você e tente, de alguma forma, sair um pouco desse medo, dessa pressão, né? Externa e interna, né? Olhe para você, né? Identifique o que está te pressionando mais, se é algo externo, se é algo interno, e use mecanismos para regular essa pressão, né? Então, se é o trânsito que está me deixando estressado, porque todo dia eu saio e pego aquele trânsito e eu fico com medo de chegar atrasado no trabalho, sai um pouco antes, pensa numa atividade perto do trabalho, né? Então, você olhar para você, se perceber, é muito importante para conseguir identificar a fonte de tensão e aí regular. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Obrigada a você, Elaine.